os dois colegas da Caixa, o engenheiro Luiz Alberto Nozaki Sugahara, engenheiro pela Escola Politécnica da USP, mestre em Engenharia pela Unicamp, coordenador geral do PAC na Caixa, e o engenheiro Sérgio Rodovalho Pereira, engenheiro civil pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, trabalha na Engenharia da Caixa desde 2003, atualmente exerce a função de Gerente Nacional de Padrões e Normas de Engenharia, segmento governo. Desejamos aos colegas um bom trabalho e uma boa apresentação. Bom dia a todos. Eu vou fazer um pouco da venda dos produtos aqui da Caixa, então vamos falar um pouco sobre o que a gente tem e a gente pode ampliar essa discussão também sobre alguns aspectos sobre o PAC e o desempenho de alguns processos OGU, da qual são processos e são produtos que a Caixa opera que estão ligados à coordenação na qual eu atuo. Eu acho esse evento interessante porque nós estamos justamente numa discussão agora de otimização desses processos de repasse de recursos. Nós estamos, eu acho que esse é um momento em que a gente precisa de fato ter uma evolução muito rápida da maneira como esses recursos são disponibilizados e para gerar resultados aí na ponta. Para quem, hoje eu estava no hotel um pouco antes de ir para cá, vendo o Bom Dia Brasil. Quem já assistiu o Bom Dia Brasil hoje deve ter visto uma reportagem sobre a qualidade das obras, principalmente a questão da pavimentação. Para quem está em prefeitura, deve ter isso no seu dia a dia. Então, era, no caso, acho que era o Tribunal de Contas do Distrito Federal, fazendo uma série de sondagens aí, coletando amostras de espessura de pavimento, que são obras que são uma grande parte dos nossos contratos de repasse de valores relativamente baixos, e que são operados aí, executados pelas prefeituras. Então, é uma discussão que está colocada hoje mesmo, por coincidência, surgiu aí na televisão, no Bom Dia Brasil. Eu acho que isso é uma das coisas que, de fato, a gente precisa evoluir essa discussão para que rapidamente esses recursos sejam aplicados de forma eficiente e com bastante qualidade. Eu vou passar rapidamente essa questão dos produtos que a gente opera. Eu acho que já é de conhecimento de vocês. Tem uma grande parte da plateia aqui é de colegas da Caixa, que está aqui nesse canto aqui, então qualquer dúvida que tenha a gente pode rapidamente resolver. E a gente deve ter um tempo em seguida, nos intervalos. Quem trabalha com as prefeituras, se tiver empresas de projetos, a gente pode conversar para ver como pode melhorar esse processo entre a Caixa, a prefeitura e a Caixa atuando, melhorando a sua forma de atuação como mandatário da União nesses contratos, a maioria desses contratos. Falando em números, né, a Caixa é uma empresa que tem 154 anos de existência, além das agências e dos quase 68 mil pontos de atendimento, que inclui as lotéricas, os correspondentes bancários, né? Tem aí hoje 2 agências barco e 18 unidades de caminhões para atendimento ao público. Contamos com uma carteira de quase 80 milhões de clientes e cerca de 100 mil empregados. Então, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, está com grandes resultados operacionais e um resultado financeiro, inclusive com uma atuação internacional. Ou seja, estamos estruturados para atender o país e as prefeituras, mas mesmo com esse grande crescimento que a gente teve recente, nós continuamos aí no esforço de aprimorar esses processos e melhorar a efetividade dos trabalhos e da atuação junto às prefeituras e os governos e as companhias. Falando para esse público, que é a gestão pública, uma dos focos da empresa, entre outros, ser um banco com atuação comercial, entre outras prestações de serviço, é lógico
que a gente quer ser reconhecido como o melhor parceiro do setor público. Isso faz parte da visão estratégica da empresa e de como ela se enxerga no futuro até 2022. É um programa que a empresa está implementando com visão a melhorar cada vez mais os seus processos no atendimento ao setor público e também no repasse de recursos e nos financiamentos, e com foco também nos grandes processos de concessão que deverão ser implementados, ou melhor, já estão em implementação e nós já estamos atuando em vários deles. Ou seja, além de tudo isso, para quem já atua conosco, nós temos aí uma série de reuniões locais que devem estar sendo realizadas com uma grande periodicidade aí pelas equipes locais, com os agentes das prefeituras locais, para a evolução dos processos de AGU, disponibilização de recursos para o desenvolvimento institucional. Isso é um produto que a Caixa opera, o PNAFM, entre outros, planos diretores, planos de mobilidade, planos de saneamento, multiplicadores do SICONV, que é o sistema pelo qual o governo federal repassa os recursos para os municípios, e treinamento para gerentes municipais de contratos. E hoje nós estamos numa fase de meio de gestão das prefeituras municipais, ou seja, as pessoas já devem ter aqui, nesse público, um conhecimento de atuação bastante elevado. Então, não apenas em obras locais de atuação municipal, a gente atua também em obras grandes, em logística e energia. São exemplos aí as hidrelétricas que estão em construção, os estaleiros e os aeroportos, e obras de repasse dos governos estaduais, como, por exemplo, o Rodoanel aí de São Paulo. Nós temos aqui uma distribuição grande dessa carteira, só de repasse de AGU, coisa de mais de 40 mil contratos e 3.300 operações de financiamento de operações de PAC e não PAC. Uma das coisas que me chamou a atenção quando vim para cá ontem, estava revendo alguns dados aqui da região, a região norte aqui de Santa Catarina, ela tem um desempenho que ela está acima da média do país. Então, eu acho que a gente não vai ensinar muita coisa para você, a gente tem mais é que aprender assim, o que está acontecendo aqui, repassar para o resto do país, como que se opera aqui. Eu acho que isso é um bom momento para a gente fazer essas discussões e ver como que se opera nessa região, para que a gente consiga replicar bons exemplos para o restante do país. A gente percebeu que uma parte da carteira, principalmente as mais recentes, a de 2007, ela está com um desempenho ainda não muito bom, mas as carteiras mais recentes do PAC têm aqui nessa região um desempenho de desembolso e de evolução das obras superior à média nacional. Aqui é o portfólio de produtos que a Caixa tem, que é a transferência voluntária de recursos da União, os convênios e repasses de diversos outros ministérios, da saúde, fundo a fundo. Aqui tem uma foto, eu não consegui identificar de onde que é essa foto, sabe? Mas mostra o tipo de obra que a gente opera. Pode ser desde uma praça simples, aqui aparentemente um recurso de repasse para construção de uma praça, que também deve ser um tipo de recurso usualmente recebido pelas prefeituras, até a gestão de fundos, que é o Fundo da Educação Básica, e também atuando com bastante força no fundo, acho que está na tela aqui, no fundo de saúde, que a gente tem uma meta esse ano de atingir um percentual market share superior a 30%, e que nós iniciamos há relativamente pouco tempo nesse repasse desses recursos no fundo de saúde. Então, outros produtos que temos aqui, programas de planejamento urbano, FINISA, que é um recurso não é um recurso, por exemplo, de origem subsidiada, normalmente é um recurso de origem de mercado que pode ser tomado desde que as entidades tenham capacidade de financiamento, de endividamento, mas atuamos com operações com taxas de mercado.
operações estruturadas para saneamento, infraestrutura, energia, transporte, para aquelas soluções que têm uma viabilidade técnica e econômica atraente para o setor privado. A gente pode estruturar operações em parceria com o setor privado, que elas consigam, com o recebimento de tarifas ou com alguma garantia do agente que está concedendo aquele serviço, fazer com que essa operação seja viabilizada financeiramente, inclusive com experiência de formação de fundos garantidores e outras estruturas que sejam possíveis organizar e estruturar operações, principalmente no setor de saneamento ou mobilidade urbana, ou setores em que claramente a gente tenha uma capacidade de segregar as tarifas ou outras garantias de receita para a montagem dessas operações, né? E atuando também com a mobilidade urbana e trânsito, não só no repasse, mas também com operações de financiamento ou operações mistas. Esse é um exemplo, que é a operação da PPP de Salvador, o metrô de Salvador, que conta com 3 linhas de recursos, desde operações do OGU direta para o Estado, financiamento público para o Estado e também, em fase aí de negociação, o financiamento privado para a concessionária da PPP, cujo foco principal é a operação do serviço e a manutenção do nível de qualidade, não apenas a execução da obra. Então, esse conceito de não apenas fazer uma obra, mas de fazer, operar e oferecer à população um serviço com um nível de qualidade acertado, aferido pelo órgão concedente, né, e com alguma garantia de qualidade, acho que é um passo importante que a gente deve seguir na viabilidade dessas necessidades de infraestrutura que nós temos hoje no país. Mais alguma lista de produtos que nós operamos, né? A parte de gestão de resíduos, operamos com recursos do BNDES também, para infraestrutura e saneamento. Gestão de riscos e respostas a desastres com recurso ou do Ministério, principalmente do Ministério das Cidades. Mais outros programas aí de saneamento. Isso aqui é uma imagem de uma obra de saneamento. Eu até olhei e falei, nossa, que obra feia, mas na verdade é que é uma obra que ela gera um impacto grande nos municípios, e eu acho que é uma obra que precisa ser realizada com rapidez e com a garantia de qualidade para que ela não gere retornos na sua execução ou na sua manutenção que gere transtornos maiores ali para os municípios. Outros programas que nós temos, Programa de Desenvolvimento de Territórios Rurais, Moradia Digna, que são ações destinadas às prefeituras na atuação em locais com moradias que precisam ser regularizadas ou melhoradas. Repasses para o Ministério do Esporte. Temos também alguns convênios com algumas entidades, com o SINAP, que é um sistema de preços gerido pela Caixa em conjunto com o IBGE na obtenção dos dados, em que é utilizado pela maioria. Aliás, é legal, né? A gente tem que usar essa de preço, de referência de preço, né? Não de preço, são de referência de preço na execução dos orçamentos, e ele é verificado pelos órgãos de controle, a CGU e TCU, e é um dos pontos em que a gente precisa rapidamente evoluir. A gente verifica que grande parte dos projetos apresenta uma dificuldade de enquadramento dos seus preços unitários nos parâmetros do sistema. Eu acho que existe uma forma, ideias, e eu acho que se vocês puderem nos auxiliar também com essas ideias, existem maneiras de a gente produzir peças técnicas com muita rapidez, enquadrados não só no sistema, mas também entre os valores significativos
e que são considerados aceitáveis não só pela Caixa, mas pelos demais órgãos de controle e Polícia Federal. Então, o que nós entendemos necessário e de fácil realização hoje é gerar no mercado profissionais ou empresas capazes de produzir essas peças com rapidez, com segurança, enquadradas dentro das regras previstas, que não são poucas. As regras dos ministérios, as regras das órgãos de regulação são muito detalhadas, mas eu acho que é possível fazer obter junto ao mercado agentes ou empresas capazes de produzir essa informação e esses produtos muito rapidamente. É um dos pontos que a gente quer atuar. Mais produtos aí, eu acho que já são de conhecimento de todos, e aqui mais uma imagem de alguns resultados, que esse é o objetivo que nós temos, é pegar na verdade hoje não existe nem dinheiro quase em papel, né? É pegar um arquivo que está lá no Tesouro Nacional e fazer esse monte de elétrons dados se transformar numa obra que realmente seja utilizada aí pela população. Mais uma série. Isso aqui seriam modelos de uma praça de esporte e cultura. Ou seja, nós temos uma cadeia de produtos que é muito ampla. Eu acho que é de conhecimento de vocês, e se precisarem a gente pode ter os detalhes sobre esses produtos. Mas eu acho que o nosso desafio, o Sérgio vai falar agora sobre alguns critérios de análise, alguns critérios de como se faz os projetos aqui para serem analisados e processados na Caixa. O que a gente tem percebido é que alguns contratos hoje, mesmo de pequeno valor, da ordem de 750 mil reais, até 750 mil reais, que hoje se enquadram na portaria 507, eles têm durado até 4 anos, não é até 4 anos, em média, quase 4 anos, para serem efetivamente realizados, desde a sua contratação até a prestação de contas. Então, é um processo muito longo para um valor muito pequeno. Isso despende energia não só das prefeituras, como também da Caixa, e demora muito para que esse recurso ou esse benefício chegue à população que precisa desse resultado. Eu acho que o nosso desafio aqui, não só para a Caixa, mas acho que para vocês que trabalham com a gestão pública, é diminuir esses prazos. Então, de que forma a gente pode atuar para diminuir esses prazos? Eu acho que tem coisas simples e tem coisas também que são, eventualmente, mexer em marcos legais. Eu acho que a gente pode ter uma atuação técnica, mas com justificativas que podem gerar argumentos políticos para que essa diminuição desses prazos realmente ocorra. Outro dia estava numa discussão na Fiesp, em que se falava sobre a questão do orçamento impositivo. Então, uma das pessoas na plateia, na mesa, citou: podiam se colocar uma verba específica para se fazer o projeto em todas essas emendas que fossem do orçamento impositivo, que vocês viram aí na imprensa, teve um aumento significativo. Mas será que só fazer a destinação ou a separação de uma parte desse recurso para um projeto é suficiente para diminuir esses prazos? Até porque hoje já é possível, nesses recursos do AGU, a gente ter uma parte desse dinheiro na aplicação dos projetos. A nossa prática, a nossa estatística tem mostrado que não. Então, a gente precisa dar um passo adiante nessa proposta de como atuar e como diminuir esses prazos. Se eu diminuir 1 ano o prazo desses 4 que hoje demoram para a gente iniciar um contrato e prestar contas, são 25% do custo operacional de manutenção de toda uma estrutura da Prefeitura e da Caixa para o trâmite de um volume de contrato que é relativamente pequeno. Então, acho que esse é o desafio. Eu acho que com o desempenho que eu vi, pelo menos nos números, aqui na região, eu espero que a gente tenha algumas contribuições de vocês para
melhorar esse processo. Eu vou passar aqui para o Sérgio, que vai falar com alguns detalhes a mais sobre os nossos produtos e a nossa modo de operar aqui na Caixa. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade, pelo convite feito à Caixa. A gente considera esse um momento muito oportuno para que a gente possa discutir um pouco mais, apresentando os produtos, que o Sugahara já fez aqui, mas também discutindo um pouco mais mecanismos que a gente pode aprimorar o processo de transferência, agilidade na execução das obras, o que certamente é um interesse comum de todos nós que estamos aqui. Para a Caixa, é interessante que a intervenção ela resolva o problema motivador e que ela se dê no menor tempo possível. E, evidentemente, isso é do interesse dos gestores municipais e da própria população que é a beneficiária daquela intervenção. Só um esclarecimento, a apresentação aqui feita, ela ficará disponível posteriormente, e aqueles detalhes de cada um dos programas, eles podem então ser acessados ali, e também podem, quem tiver interesse aqui, ou mesmo posteriormente, nós temos aqui conosco o Celso, que é o nosso representante da superintendência. Tchauzinho aí, Celso, pessoal. Então, quem quiser ter mais, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, de modo detalhado, os programas, ou como se ter acesso, ou como se habilitar para acessar uma daquelas fontes de recursos, o Celso está disponível. E a gente tem também aqui representantes das nossas unidades de governo. A gente tem o Dirley de Blumenau, temos o Nestor aqui também de Joinville. Estou esquecendo, tem mais algum de Gigova? Não, tá. Então, prosseguindo, pessoal, daquela gama de produtos que a gente apresentou, a gente optou por se demorar e apresentar um pouco mais em detalhes sobre o OGU, a transferência de repasse. Por quê? Porque essa é a fonte de recurso mais democrática de todas as que a gente apresentou aqui. Cada um dos 5.570 municípios que a gente tem no país tem, ou já teve, ou terá novamente, um contrato de OGU, PAC não PAC. Então, por ser um tema que é mais abrangente, mais democrático e é do interesse de todos os municípios da região sul, a gente julgou pertinente que a gente gastasse um pouquinho mais de tempo discutindo essa fonte de recursos. Então, primeiro, cabe a gente falar aqui um pouco sobre o arcabouço legal normativo que a gente está inserindo. Então, nesses contratos de repasse, a Caixa atua como mandatária da União. Então, ela tem contratos firmados hoje com 16 ministérios, são os ministérios gestores do recurso, e a gente atua nesse arcabouço legal. A gente tem uma série de normas, leis federais, que então elas são concebidas dentro ou da Presidência da República ou do Congresso. Então, os principais marcos aqui que a gente tem, o próprio Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, a Lei do Orçamento Anual. A gente tem também os ministérios gestores, e aí cada um desses ministérios, além desse regulamento que está aqui posto, tem regras de programa que ele define. Então, conforme o tipo de intervenção, se a gente pegar, por exemplo, o Ministério das Cidades, a Secretaria de Saneamento define uma série de regulamentos complementares que devem ser obedecidos pelo tomador do recurso, para que a proposta consiga se enquadrar e cumpra os objetivos originários do programa. Então, cada um desses programas, isso forma um arcabouço legal que é colocado para a Caixa exigir, então, dos tomadores, como pontos de verificação para a aprovação do plano de trabalho e prosseguimento da proposta. Os tomadores, que são aqui representados pelos senhores, temos os estados e os municípios. Seguindo, então, as principais modalidades de transferência que a gente tem, fundo a fundo, convênio e contrato de repasse. Aqui a gente vai se demorar, como eu já havia comentado, nós nos demoraremos um pouco mais no contrato de repasse. Falando sobre o contrato de repasse, a modalidade que surgiu em 1990, na verdade a Caixa entra nesse processo em 1996, foi quando a gente assinou os primeiros contratos. Ela atua, como eu já havia comentado, como instituição mandatária, e tem por finalidade, prioritariamente, análise de projeto e documentação, acompanhamento para a liberação das parcelas, então após o início da execução da obra, e a prestação final de contas. Falando um pouco da parte normativa, aqui é um destaque importante que a gente faz, porque em alguns momentos a gente é confrontado pelo tomador de recurso com
colocação, olha, a Caixa é muito burocrática ou é muito exigente. Excluído alguns momentos em que a gente é criticado por exigir um projeto, se considera que essa é uma exigência descabida, eu acho que não faz nem sentido discutir. O próprio Rogério já colocou aqui a importância das peças técnicas para balizar a transferência de recursos, mas ainda assim, uma parte do regramento que é colocado, e a gente acaba sendo, em última instância, o ente com quem o gestor municipal, o Estado, a Prefeitura tem contato. Então, as regras ali colocadas, exigidas pela Caixa, né, às vezes a gente fica com aquela alcunha de o órgão que está exigindo o que eventualmente não poderia ser necessário. Mas aí a gente, no momento em que a gente sempre que a gente recebe uma crítica, a gente para analisar um pouco a pertinência daquilo. Então a gente pegou alguns normativos nossos que balizam a transferência de recursos no repasse, e a gente, cada uma daquelas exigências que estava ali posta, a gente foi investigar onde estava a origem, de onde partia aquela exigência. Então, 54% é originária de legislação. A gente está falando aqui da Lei 8.666, da própria LOA, do Decreto 7983, uma série de regramentos de âmbito federal que estão ali colocados, lei ambiental. Na sequência, a gente tem as diretrizes dos ministérios gestores. Então, 36% das exigências que a gente tem nos nossos normativos tem essa origem. Na sequência, nós temos aqui um grupo de 1% e 5%. 1%, Caixa Impacto Interno. Em geral, são regras originadas do Banco Central e que é muito mais uma maneira de como se apresentar uma determinada informação, mas são um conjunto de informações que no final de cada exercício são mandadas para o Banco Central e que ele atua muito mais verificando a nossa atuação como instituição financeira. 5% do regramento, a gente chama de impacto interno, são basicamente maneiras que se exige que a informação seja apresentada. Então, é uma maneira como o formulário deve ser preenchido, um tipo basicamente um tipo de informação que deve ser apresentada para ter um mínimo de padronização para que se fale uma linguagem única. E finalizando, a gente tem 4% de regramento que é originário de controle, órgãos de controle. Prioritariamente, a gente está falando de determinações do TCU e, complementarmente, algumas orientações e exigências que a gente recebe também da CGU. Então, prosseguindo, as nossas linhas de atuação. A atuação da Caixa se dá exclusivamente no contrato de repasse. E aqui é um esclarecimento importante que a gente faz, porque em alguns momentos há confusão. Não há qualquer relação estabelecida entre a Caixa e a construtora. Então, a nossa interface ela se dá com o órgão tomador, Estado e município. Os proponentes tomadores atuam independentemente da Caixa. Então, a Caixa não autoriza a fiscalização, não autoriza a licitação, não fiscaliza a obra, não dá origem, a autorização de início de obra. A gente autoriza a execução do objeto, mas a autorização de início de obra, inclusive, é uma competência também do Estado ou município. E também não atesta qualidade. Então, acho, inclusive, foi muito oportuna a apresentação feita pelo Rogério aqui, precedendo a nossa, porque, inclusive, já ficou destacado, esclarecido aqui o papel do fiscal, que é o responsável, do fiscal e do responsável técnico, que são os dois profissionais ali legalmente incumbidos de atestar a qualidade do empreendimento em execução. E, por fim, a regularidade do processo. A Caixa, ela atua na regularidade do processo de repasse. Aqui ficou ruim a apresentação nesse ponto, mas a minha atuação se dá no contrato de repasse. Eu fiscalizo o contrato de repasse, eu não fiscalizo a obra. Então, legalmente e contratualmente, os limites da minha atuação se dão no que é colocado nesse contrato de repasse que é celebrado entre a Caixa e o tomador, conforme o regramento colocado, inclusive, pelo Ministério Gestor. Falando um pouquinho, então, dos princípios que norteiam a nossa atuação. Responsabilidade. Então, cabe ao organismo tomador. Se eu estiver falando alguma coisa aqui, você me corrija, tá, Rogério?
Mas fiscalização projetual, então, do tomador. Fiscalização de implementação, tomador. Fiscalização da manutenção, fiscalização de uso. Discorda de alguma coisa, Rogério? Então, é isso aí, pessoal. Competência. Desenvolvimento urbano é a competência local. Mesmo em obras delegadas, a priorização de investimentos nesse setor cabe ao ente local. De novo, o Rogério já destacou aqui, inclusive, o papel complementar que o profissional de engenharia vai ter ali, mas a decisão sempre compete ao gestor municipal. É dele essa competência, é dele ele que define o direcionamento das políticas e a intervenção que se dará. Equidade. O acesso aos recursos deve estar disponível a todos os interessados, selecionados. O papel da Caixa é garantir a mesma informação e acesso aos programas de forma equânime em todo o Brasil. Então, o tratamento aqui tem que ser igualitário, mesmo para o menor município ou para o maior município do país. Então, a gente atua de modo igualitário aqui, independente do tamanho do município ou do volume de recursos transferidos em cada operação. O regramento também é o mesmo. Tá? Então, outro ponto importante ser destacado. Eficiência. Então, binômio qualidade dos serviços e racionalidade nos gastos. Aqui, de novo, no meu contrato de repasse. O seguinte, enquadramento. A Caixa verifica a compatibilidade da proposta de intervenção com as condições específicas definidas para o programa. De um modo bastante resumido, a Caixa está olhando ali três coisas. Né? O enquadramento da proposta, os custos e o atendimento às regras do programa. Então, seguindo aqui, né? Então, a gente verifica também a obrigatoriedade ou preferência do gestor do programa por determinadas soluções ou soluções executivas ou materiais. Então, de novo, como eu tinha colocado, em alguns momentos a Caixa apresenta para o gestor municipal ou para o profissional de engenharia responsável uma exigência que o Ministério diz, olha, para esse tipo de programa ou para esse tipo de intervenção, eu preciso que esses requisitos sejam atendidos, que essas premissas sejam observadas. A gente está seguindo a orientação que é do dono do recurso. A Caixa verifica visualmente a qualidade, se a qualidade aparente do empreendimento está compatível com o porte da obra e com a qualidade da região. Então, aqui, de novo, esse é um ponto que merece ser esclarecido. Em alguns momentos, um empreendimento que apresenta um problema de deficiência de qualidade. Então, a quem compete essa responsabilidade? Responsável técnico, fiscal do contrato. Isso não exime de que, no momento que eu estou lá fazendo uma vistoria, verifiquei um problema que é visual, a gente não fecha os olhos para aquilo. Embora essa não seja uma atribuição legal minha. Mas no momento em que o técnico da Caixa está ali aferindo a medição que foi encaminhada pelo fiscal, se a gente verificou algum problema, a gente aponta aquilo no nosso relatório, mas a nossa atuação ela tem essa limitação. Ela é visual e momentânea, é um retrato só daquele momento que eu estou estou visitando o empreendimento. A conformidade também com as normas é a obrigação do proponente. Então, não é um item de verificação de engenharia da Caixa. Finalizando, a gente julgou importante trazer aqui alguns elementos que a gente considera importante, uma contribuição, já em função da experiência que a gente tem dos projetos que a gente vem atuando. Então, a gente traz aqui muito mais como elementos de discussão, que a gente pode, inclusive, avançar isso aqui nos momentos subsequentes em que a gente vai ter a contribuição de vocês, uma abertura aqui para a discussão. Então, falando especificamente aqui sobre a viabilidade técnica. Então, pontos importantes a serem observados na montagem do plano de trabalho, dos projetos, da proposta. Concepção, atenção detalhada à questão do projeto. Então, o Sugahara comentou aqui que a gente tem algum problema, mesmo aqui no Estado, na carteira de 2007. Não é por acaso. Aquela seleção, a gente teve uma qualidade inferior de projetos apresentados. Então, quando tem um problema na origem, do meu projeto original, isso vai ensejar uma série de problemas que, no final das contas, depois é mais trabalhoso, mais demorado e não raras vezes leva a uma solução que é muito mais cara. Então,
uma dica nossa, um ponto que a gente acha importante é invista tempo na concepção. Outro ponto relevante, adequação aos objetivos da programação, do programa ação. Às vezes não tem problema nenhum com a proposta. O projeto é um bom projeto, só que ele não está atendendo a diretriz do programa. Então, tem que observar sempre, é um recurso do Ministério das Cidades, qual é a premissa para essa linha? É um recurso do Ministério da Integração, quais são os requisitos mínimos que são exigidos pela proposta pelo originador do recurso? Então, é um ponto a ser observado no momento da elaboração do projeto, do projeto e da proposta, para que a gente depois não tenha que refazer. Compatibilidade com cidade e região. Então, em algumas situações, a gente percebe que tem um projeto que ele parece ser bem resolvido, ele está bem detalhado, mas ele não casa com aquela região de implantação. A gente verifica muito quando, em alguns momentos, é utilizado uma solução de projeto que provém de outra região, sem se fazer os ajustes adequados. Adequação dos custos. Então, hoje, como o senhor Arara já tinha comentado, a gente tem o decreto 7983, se o recurso é originado de OGU, é obrigatório que se siga SINAP e ciclo, ou se apresente justificativa para aqueles preços que superam aquelas referências. Isso não é opcional. Então, no momento que eu estou elaborando o meu orçamento, observar isso aqui. E aqueles custos que não estão referendados, a lei não coloca o SINAP e o ciclo como única alternativa, mas ela diz o seguinte: olha, se o teu custo, por alguma razão, ele supera o custo do sistema de referência, compete ao autor do orçamento trazer a justificativa. Então, a gente ganha tempo se o orçamento chegar na Caixa já com essa justificativa elaborada. Se não chegar, o meu técnico vai ter que diligenciar a Prefeitura ou o Estado pedindo a complementação daquela proposta, a complementação daquele orçamento. Construtibilidade e execuibilidade técnica. Então, não raras vezes a gente recebe propostas, projetos ou soluções que não estão completas, elas não solucionam, não fica claro qual vai ser a intervenção, então não se permite uma análise razoável daquilo que está sendo submetido. Atenção também aos prazos. Em algumas situações a gente recebe alguns cronogramas que a gente sabe já de cara que vai ter problema na execução. E aí isso fica mais problemático ainda se eu, por exemplo, dimensionei um custo para a administração local, e a minha obra dura, de repente, o dobro do prazo. Então, já de início, eu vou ter um problema ali de aditivo, num determinado item, porque o prazo, o cronograma foi mal dimensionado. E atendimento à legislação ambiental e urbanística. Então, de novo, isso é mandatório. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação, são regras que a Caixa vai ter que exigir na operação, mas, de novo, elas são compulsórias, não são opcionais. Seguinte, pontos a serem observados. Então, não modificar o objeto do repasse. Então, se de repente a origem do recurso, lá na seleção do Ministério Gestor, está dizendo que a obra é de drenagem, por mais que o município esteja precisando de uma solução, de repente, de saneamento, mas se o gestor do programa está dizendo que aquela é a finalidade, aquele plano de trabalho proposto do projeto deve estar alinhado, porque senão vai se perder tempo. Vai chegar com uma proposta de trabalho que ela não poderá prosseguir, porque o objeto de repasse não está alinhado com os objetivos do programa. Atender às cláusulas suspensivas no prazo estipulado pelo Ministério Gestor. Então, que às vezes a gente convive com uma situação em que a gente tem uma correria com os prazos finais, com os prazos finais colocados pelo Ministério. Então, seria sempre importante, mais produtivo, se a gente conseguisse estar mais atento a esses prazos e não deixasse para a última hora. Porque, às vezes, deixa-se para a última hora e aquela solução que se chega lá, no final das contas, ainda precisa de algum ajuste, mas não há tempo hábil para fazer a correção e aí acaba se perdendo recurso. Resolver irregularidade cartorial da área de intervenção. Então, titularidade é uma questão, de novo, ela não há alternativa, ela tem que ser solucionada, ela tem que estar resolvida.
Então, outro ponto que merece destaque é que em alguns momentos a gente tem situações em que a operação não pode prosseguir, ocasionando, em alguns casos, até mesmo a perda do recurso, porque a titularidade não foi resolvida. Elaborar um projeto básico de acordo com a legislação. Apresentar licenças, outorgas e aprovações. Buscar agilidade em relação de ajustes e correções de projetos necessárias. Licitar de acordo com a legislação. Algumas dicas, finalizando. Para elaborar o projeto, se não possuir equipe técnica, busque apoio em associações ou converse com quem já fez obra semelhante. No próprio estado de Santa Catarina, a gente tem alguns exemplos, na associação de municípios, em que essa troca de experiências tem sido bastante exitosa e produtiva para se alcançar soluções, inclusive de projetos melhores. Antes de licitar, tenha claro quem vai ser o fiscal da obra. Então é importante que ele tenha conhecimento da obra não só no momento em que a obra está iniciando, mas que ele seja inserido no momento já anterior do processo, para que já acompanhe ali, inclusive um pouco do projeto e do orçamento colocado. Conhecer melhor essas informações antes do início da obra, permite-se que se faça ajustes, em alguns casos até mesmo antes da licitação, ou se algum ajuste precisa ser feito, que ele ocorra antes de que ele seja executado na obra. Se precisar de modificar o projeto, isso acaba sendo quase uma consequência desse item anterior, formalize a Caixa com antecedência. Por quê? Para que a gente possa fazer análise da reprogramação em tempo hábil. Então, em alguns momentos, a Caixa toma conhecimento da alteração só quando chega uma medição. E aí, aquilo, eu não consigo liberar o recurso antes que eu faça a análise da reprogramação. Então, isso às vezes ocasiona um prazo maior de duração da obra, às vezes o próprio empreiteiro, com razão, reclama que não recebe recurso, mas do ponto de vista formal, legal, normativo, a gente não consegue fazer essa liberação de recurso até que a análise da reprogramação seja procedida. Atestar avanço físico do empreendimento é obrigação do município, cujo erro de cálculo pode recair sobre o gestor municipal. Então, a gente tem visto, inclusive nos últimos anos, um número maior de ocorrências. O projeto também tocou nesse ponto, em que gestores municipais recebem responsabilização de obras de controle por problemas dessa natureza. Então, avanço de obra que foi atestado sem que aquilo de fato tivesse ocorrido no canteiro. Dependendo da obra, é conveniente que o gerente municipal acompanhe o trabalho fiscal e verifique o cálculo do avanço da obra sob sua responsabilidade, para que ninguém seja surpreendido. Então, nas situações em que isso acontece, a gente tem visto resultados muito melhores. Mesmo que a obra seja corretamente medida, verifique se o Caixa Municipal comporta o depósito da contrapartida de contrato. Então, outras situações que a gente já vivenciou também. Há uma quantidade de recursos previsto como contrapartida da parte do município, a regra do Ministério Gestor também. Em alguns momentos, quando é necessário atestar a evolução, se libera o recurso do governo federal, mas não há contrapartida para que se libere para e passo os recursos necessários. E outro ponto importante, na prestação de contas dos recursos, pode-se resultar em tomada de contas que será enviado ao TCU. Então, bastante cuidado também com a prestação de contas. Hoje, os contratos mais recentes que estão sobre nossa gestão, a gente tem uma incidência de 20% de contratos que acabam tendo problema nesse quesito. Então, pessoal, o que a gente tinha para apresentar é isso. Agradecemos mais uma vez a vocês pela oportunidade e permanecemos aqui à disposição para qualquer ponto, esclarecimento, discussão que julgarem importante. Mais uma vez, obrigado. Eu queria só fazer um comentário, uma sugestão que já me ocorreu diversas vezes, trabalhando numa entidade de pesquisa, UFSC, e que a gente, no laboratório que eu trabalho de vez em quando, eu recomendaria que naquelas dicas que fosse realmente enfatizado bastante a questão do projeto. Se o projeto nascer errado, dali para baixo vai ser complicação. E a segunda grande recomendação que eu faria, essa acima de vocês, a primeira é um reforço, é que contratasse alguém que entendesse de licitação
para fazer o edital. Se o edital é lançado errado, com dúvida, a empresa vai começar a fazer coisas que o prefeito não vai entender, e aí é outra fonte de grandes empresas. E dali para frente, se o projeto é bom, o edital está bem feito, eu garanto que 80% dos problemas estão resolvidos. Era isso que eu queria colocar. Queria saber se concorda comigo. Essa questão do projeto, ela realmente é um ponto importante, mas hoje é um dos itens de discussão na evolução, principalmente dos grandes contratos, os mais complexos, e no caso o PAC, por exemplo. Tem uma previsão da gente fazer o RDC integrado, que você trabalha com um anteprojeto e o licitante vencedor e acaba fazendo o detalhamento do projeto básico e do projeto executivo, que gera acho que uma maior velocidade na execução, na busca dessa solução, porque o ente privado contratado tem uma rapidez maior para fazer esse detalhamento, e também joga para o construtor, joga para essa empresa que ganhou a licitação, o ônus de buscar uma boa solução sem requerer do contratante um aumento de custo. Então, às vezes para um projeto de uma certa envergadura, você exigir um detalhamento do projeto inicial muito grande pode fazer com que seja necessário um investimento inicial muito alto e que seja mais complexo fazer essa contratação, que às vezes até a própria contratação da obra e o detalhamento do seu projeto. Então, eu concordaria em partes com essa sugestão da gente ter um detalhamento executivo prévio à licitação final da obra, porque algumas experiências têm mostrado que você que não é deixar apenas a execução do projeto para quem ganhou a licitação, mas passar para o ente privado também o risco da sua execução. Então, quando ele dá o preço, ele assume uma série de riscos e não vai cobrar da prefeitura ou do ente contratante aditivos de valor, porque os riscos dentro de alguma determinada matriz já estão mensurados, vamos dizer assim, ou minimamente alocados para a formação daquele valor da licitação. Bom dia a todos e a todas. Eu quero sugerir para o pessoal da Caixa ser mais severo na exigência da documentação, porque eu sou do órgão ambiental lá do meu município, e as obras do governo federal lá do meu município, raríssimas se tem licença ambiental. Outorga d'água, nenhuma. E como que é liberado esse recurso sem as licenças? Há uma série de obras executadas pelo governo federal. A gente pode responder por aquelas que passam por nós. Então, as que passam pela Caixa, é obrigatório a observação aos marcadores, eu vou chamar assim, da legislação. Então, o que a Caixa exige? As licenças. Então, a Caixa não entra no mérito de dizer o que deveria ou não ser exigido do ponto de vista ambiental. Até porque a gente sabe que isso tem uma discussão, inclusive acontecendo no país, até desde de quem é a competência de âmbito federal, municipal, estadual, para cada uma das licenças. Agora, o que a gente coloca é que cada empreendimento deve apresentar as licenças pertinentes no momento adequado. Então, eu havia citado a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Essas operações que passam pela Caixa, elas têm que ter atendido esse pré-requisito. Agora, acho que assim, essa discussão ela é importante, porque em alguns momentos a Caixa é colocada, inclusive, quase que numa posição de fiscal. Então, acho que essa consciência da necessidade e da importância desses elementos, ela tem que ser coletiva no sentido de todos os entes que participam do processo. Ela precisa ser do fiscal, ela precisa ser do prefeito. Porque o problema, às vezes, ele acaba sendo exigido só pela Caixa, mas ele ocasiona uma série de possibilidades de paralisação da obra. A gente tem aí uma série de situações em que a gente percebe que, olha, um órgão do Ministério Público, um órgão de controle, determina a paralisação de uma obra porque determinado aspecto ambiental não foi obedecido. Agora, de novo, eu não sou
é um órgão de fiscalização ambiental. Então, a gente acha que cada um tem que fazer o seu papel. Agora, do ponto de vista legal e normativo, a gente exige as licenças. Então, as licenças, elas pressupõem algumas coisas. Primeiro, que um plano de trabalho, com os impactos ambientais, foi submetido ao órgão competente, que ele avaliou aquele plano de trabalho, as propostas, a solução ambiental ali colocada, e que só emitiu a licença no momento em que aquilo foi definido. A instalação e de operação, de novo, compete o papel ao órgão ambiental verificar se aquelas premissas estão sendo atendidas, inclusive para liberar as licenças subsequentes. Nós agradecemos então aos engenheiros Luiz Alberto, Sérgio Rodovalho, pela belíssima apresentação. Solicitamos uma salva de palmas. Lembramos que a Caixa também tem um stand e com pessoal habilitado para outras informações que não irão se furtar em esclarecer qualquer dúvida.